Olá, meninos. Professora Francilda, professora de ciência de vocês. Eu vou dar uma breve explicação sobre o conteúdo do quarto bloco, que é o átomo, tá? O que é o átomo? O átomo, ele é uma estrutura, né? Ele é uma unidade que forma a matéria. E nós já vimos que matéria é tudo aquilo que existe no espaço, né? Tudo aquilo que ocupa espaço, que está ao nosso redor. Então, o átomo, ele é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. E ele pode ser formado, gente, pelo quê? Pelo núcleo. E esse núcleo contém o quê? Prótons e nêutrons. E também pelo eletrosfera, que é composta por elétrons. Esse termo átomo, ele é derivado do grego, que significa indivisível, porque os cientistas acreditavam que a partir do momento em que se chega aos átomo, a matéria não poderia ser dividida em mais nada, né? Como é a estrutura do átomo? Olhando essas imagens aqui, né, nós podemos ver que ele é formado pelo quê? Por três estruturas: elétron, prótons e nêutrons. Nessa outra imagem, também nós podemos observar a mesma estrutura, né? Os elétrons, o núcleo que é formado por prótons e por nêutrons, né? É interessante notar que o núcleo é essa partezinha aqui, ó. E ao redor, onde ficam os elétrons, eu chamo de eletrosfera. Eletrosfera. Os elétrons ficam circulando o núcleo. O maior volume encontra-se aqui, nessa região da eletrosfera, tá? E a maior massa, peso molecular, no núcleo. Vamos aqui ver cada estrutura separadamente, tá? Primeiramente, vamos ver os elétrons. Os elétrons, eles possuem carga elétrica negativa, tá? E eles quase não possuem massa. A massa deles é cerca de 1.840 vezes menor que a massa do núcleo. Eles são minúsculas partículas que giram ao redor do núcleo. Tá aqui, ó, nós estamos vendo, ó. Eles girando ao redor do núcleo. Novamente aqui, ó. Essa imagem aqui nos dá até uma sensação de movimento, né? Os elétrons girando ao redor aqui do nosso núcleo. Eles se movem rapidamente, tá? E geram campos eletromagnéticos. Depois vemos aos prótons. Os prótons, eles têm carga positiva do mesmo valor que os elétrons, tá? A carga deles é positiva. Então, se no átomo eu tenho 20 elétrons negativos, né? Então, nesse mesmo átomo eu vou ter 20 prótons positivo, tá? Isso é importante, quando a gente for calcular a massa, né, desse átomo, é importante a gente ter ideia disso. Então, eles constituem também o número atômico. Por exemplo, se num determinado átomo tem 20... Vou continuar no exemplo do 20, tá bom? Se tem 20 prótons, então, o número atômico representado pela letra Z será 20. Vocês podem até depois conferir na tabela periódica de vocês qual é esse número que tem como número atômico 20. Agora, vamos ver um pouquinho aqui dos nêutrons. Os nêutrons, gente, eles nem são positivos e nem são negativos. Eles apresentam carga neutra, tá? Zero, não tem carga. E eles se unem com os prótons para formar o núcleo atômico. Então, quando você está olhando bem aqui nessa imagem, aqui no centro, você está observando o que é aqui? Por exemplo, a bolinha azul vai ser o nêutron e a bolinha vermelha vai ser o próton. Ele sempre vai se unir com o próton para formar um núcleo, tá certo? E agora, respondendo essa questão aqui, exemplo, vamos ver rapidamente. As partículas fundamentais de um átomo são... Aqui eu quero saber de vocês de quais são as partículas que formam um átomo. Nós já vimos que são 3, né? E quais são elas?
Será que um átomo é composto apenas de prótons? É composto de prótons e nêutrons? Será que um átomo tem apenas elétrons? Ou nesse átomo vai ter prótons, nêutrons e elétrons? Gente, acabamos de ler aqui, né? Composição: elétrons, prótons e nêutrons. Vimos também aqui nessa imagem como é que eles estão localizados no átomo. Claro que esse aqui, gente, são representações. Não significa que um átomo é desse jeito. Não significa, tá bom? É só uma representação para ficar mais fácil para a gente entender. Outro detalhe, um átomo, ele é extremamente pequeno. Não existe nenhum material, nenhum aparelho que nós consigamos utilizar para conseguir ver como realmente é um átomo. Então, por isso, como nós não conseguimos ver nem com microscópio, né? Então, nós utilizamos esses modelozinhos aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Certo? Então, aqui a resposta da nossa questão é a letra D. Um átomo ele é composto de prótons, de nêutrons e de elétrons. Aqui tá a demais atividade de vocês, não é difícil, ela tá bem simplesinha. Assinale a afirmativa falsa. Então, aqui tem 3 questões corretas e uma é falsa. Você vai marcar a falsa, tá bom? E aí sucessivamente. Desejo boa sorte na realização da atividade de vocês e até a próxima.